E se vocês lembrarem, nós tínhamos o Júlio César estourando no Flamengo, né? Então, aí quando chegou a convocação, o Filipão tinha que definir por 4, né? 4 goleiros. E aí ele pediu minha opinião, eu dei a minha opinião, né? E ele, novamente, ouviu a minha opinião. Então, nós levamos o Rogério, o Dida e o Marcos. E fizemos, eu lembro que naquela época, nós fomos até um pouco questionados em relação ao Dida. Que o Dida não estava jogando e como é que podia estar sendo convocado. Aí nós fizemos um pedido para o Dida. Dida, por favor, nos ajude também, faça um esforço, procure acertar com algum clube que você, me parece, se eu estiver errado, ele veio para o Corinthians. Ele acabou aceitando um monte de situações justamente para jogar, para continuar indo para a seleção. E foi o que aconteceu. Nós fomos para a Copa do Mundo com o Marcos, com o Didi e com o Rogério Ceni, né? 3 pessoas fantásticas, excepcionais. Cada um com seu estilo, né? O Marcos, aquela brincadeira e tal, né? O Dida, boca fechada, né? E o Rogério, o intelecto, né? Naquela época ele já tinha todo o seu objetivo, o seu plano traçado para pós-carreira de atleta. O Rogério sempre foi dessa maneira. E chegando na seleção, novamente, né, tínhamos que tomar decisão de quem seria o titular. Tínhamos de qualquer um que nós colocássemos, né, estaria em boas mãos. Mas novamente o Filipão pediu minha opinião e já por conhecer também o Marcos do Palmeiras, nós optamos pelo Marcos. Assim foi a decisão. O Marcos tem muita responsabilidade no título, né? Tem aquela bola que ele pegou no final. No final, bateu na trave. Nossa. Eu diria que a partida mais difícil que a seleção que nós tivemos, né, em 2002 foi contra a Bélgica, né? Foi oitavas de final, um jogo muito difícil. O Marcos foi perfeito. O Marcos deve ter feito umas 3 ou 4 defesas. Eu me lembro que a primeira defesa que ele fez, nós colocamos até a mão na cabeça, porque o rapaz da Bélgica, ele foi cruzar, não sei se vocês buscarem na memória, ele não pegou muito bem na bola, e a bola tomou uma outra trajetória, foi caindo atrás do Marcos. O Marcos voltou e pôs para escanteio. Então ali ele já se soltou de vez. E depois ele fez 3 ou 4 defesas que garantiu o resultado, né? Uma vitória, apesar de 2-0, foi muito difícil. A Turquia foi muito duro também, não foi? Mas tipo assim, foram jogos, todos foram difíceis. Mas onde o Marcos teve que participar mais foi contra a Bélgica, que foi um jogo terrível para nós, né? E nós conseguimos ganhar. Depois teve a Turquia, né? A Inglaterra ele não foi tanto exigido, e o jogo final da Alemanha também. Aquela defesa fantástica. Essa da Inglaterra eu tenho uma curiosidade. O Ronaldinho bateu no gol e foi cruzar. Sei que estava dentro do campo. Olha, ele diz até agora para nós que ele quis fazer o gol. Eu não discordo, sabe por quê? Você estava dentro do campo, você estava vendo o goleiro. O Ronaldinho tinha muita qualidade. E o goleiro da Inglaterra é o Simmons. Ele tinha o hábito de jogar adiantado, né? Já ouvi isso. Ele tinha o hábito de jogar adiantado. E naquela época não era tanto como hoje, que você tem todos os analistas com drone para te mostrar todos, né? Suas falhas, suas qualidades. Tá bom, enfim. Mas nós tínhamos na época também as fitas cassete que a gente via, né? E o Ronaldinho, a gente deve ter percebido isso, né? Ele diz que ele foi fazer o gol, né? Eu tenho que acreditar nele, porque da maneira que ele bateu na bola, ele tinha tanta qualidade que jamais ele iria errar o cruzamento ali, daquele. Né? Então, esse é o meu ponto de vista. Sim. Tá? Porque, você fala com o Ronaldinho, né? Para cruzar uma bola, ele teria que bater assim de lado, né? Para a bola fazer a curva com os nossos jogadores, né? E ele bateu assim, ó.
A bola foi reta. Então, tamanha era a qualidade dele que eu sou obrigado a dizer que ele quis fazer aquilo. E o fenômeno chega para aquela Copa do Mundo voltando da lesão. Muitas pessoas tinham dúvida, né, sobre a capacidade física, técnica, não discutível, mas a capacidade física dele. Como foi o entorno da chegada? Vocês já sentiam que ele tinha potencial realmente para ser tudo o que foi na Copa? A chegada do Fenômeno foi bem antes. Bem antes. Eu me lembro que hoje o assessor de imprensa da seleção brasileira, que foi nosso assessor de imprensa na seleção, o Rodrigo Paiva. Naquela época, o Rodrigo Paiva era assessor só do Ronaldo, só do Fenômeno. Tá? E eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos na Granja Comari, conversando, né? Eu só ouvindo. Estou aqui, Filipão, Mortosa, Paulo Paixão. Na nossa época, o coordenador era o Antônio Lopes, né? Dr. Runco, conversando e eu peixinho só ouvindo. O negócio é goleiro. O negócio é goleiro. Na época, o Filipão perguntou pro Dr. Runco, falou: Dr. Runco, qual a situação do Ronaldo? Aí o Dr. Runco falou, né, cientificamente o que ele tinha e tal. Aí o Filipão falou: mas e aí, dá para recuperar? O Dr. Runco falou: dá. Na Copa do Mundo, dá para recuperar. Quantos meses aproximadamente antes da Copa ali? Mais ou menos? Nós assumimos a seleção, se eu estiver errado, em junho de 2001. Nas eliminatórias. Nas eliminatórias. Mas faltavam 5 jogos para acabar. E o Brasil mal, né? O Brasil mal. Muito mal. O Brasil, bom, depois deu sequência, né? Mas a história do Ronaldo é essa. Aí o Filipão falou: eu preciso falar com o assessor do Ronaldo. Aí conseguiram o telefone, o Filipão conversou com o Rodrigo Paiva, eu quero trazer o Ronaldo aqui para ele, eu sei que ele está chateado por tudo isso, mas eu quero que ele sinta esse clima de seleção, quero falar com ele. E foi assim que foi o Ronaldo para a seleção machucado. Foi assim para conversar com o Filipão. Né? E ali conversando, né, entre eles, tudo, né, e o Filipão falou: Ronaldo, pô, você se compromete a se recuperar? Ele falou: lógico, Filipão. Ok, então se recupera. Né? Aí o Ronaldo ficou feliz da vida porque teve esse chamamento do Filipão, a confiança do Filipão. E aí o Filipão conversou com o Dr. Runco, o Dr. Runco colocou toda a sua equipe, né? Não sei os nomes das pessoas que começaram a dar suporte para o Ronaldo, não só lá na equipe dele, também com da seleção. E foi aí que o Ronaldo foi se recuperando, e o Filipão acabou bancando a ida do Ronaldo para a seleção. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas foi muito questionado, né? Foi, lembro. Porque até então o Fenômeno é uma incógnita. Né? Ninguém aceitava naquela época que o Romário não fosse convocado. Né? Mas o Filipão acabou, dentro da convicção que o Filipão sempre teve, ele manteve a sua convicção e acabou levando o Ronaldo, e graças a Deus a gente conseguiu o pentacampeonato.